Boa noite, sejam todas bem-vindas. Hoje vamos começar mais uma palestra. Hoje a nossa convidada é a Patrícia Pedri e o tema dela é um tema muito importante, que é comunicar na essência, de dentro para fora, com verdade e impacto. Seja muito bem-vinda, Patrícia, que você já também palestrou várias vezes aqui no nosso grupo e hoje você novamente com esse tema muito importante. Fique à vontade para você fazer essa palestra e qualquer dúvida estamos aqui, tá bom? Obrigada. Vamos ver aqui como é que compartilhou, se eu consigo ver vocês. Acho que aqui ficou bom. Ok. Tá conseguindo ver, Dani, a apresentação? Sim, apareceu aqui. Deixa eu só ver se eu consigo colocá-la para cima agora para mim poder mexer nela. Ficou pequenininho ou tá legal assim? Tá Acho que legal, agora. tá na tela completa aqui. Então vamos lá. Boa noite às mulheres que já estão aqui ou que daqui a pouco vão chegar. Então a Dani vai estar gravando para que você possa, né, se perder algum momento aí, tá conferindo na íntegra depois a palestra. Essa palestra minha, eu trabalho com dinâmicas, então no presencial ela é bem mais extensa. O que que eu fiz? Eu fiz um resumo para você despertar para essa importância e ter a clareza, a grande mensagem que eu quero deixar aqui nessa noite para vocês. A comunicação não é apenas o que você fala, a sua mensagem. Então é isso que a gente vai tirar desse mito que muitas vezes atrapalha você no seu dia a dia e atrapalha você em diversas áreas da sua vida. Trago uma primeira reflexão. 10% apenas, eu gosto dessa analogia do iceberg, da sua comunicação, é o que os outros veem, é o que os outros percebem. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, você mesmo consegue ter a clareza da mensagem que você está passando. Por quê? 90% disso é como o iceberg de fato está submerso em quem você é, na sua essência. E aí é um longo tema, né? Quando eu trabalho com a minha palestra carro-chefe, que eu chamo, qual é o seu porquê? Onde a gente se aprofunda na sua essência, na essência humana, na questão do PPF, que é a solução de eu saber quais são essas minhas emoções, crenças e talvez intenções que vieram de transferências que estão me atrapalhando. Para que aí sim eu consiga ver e trabalhar a minha comunicação em todos os âmbitos da vida. Então, fica essa frase, né? O que é invisível aos olhos sustenta a sua mensagem. Ou seja, aquilo que você carrega aí dentro de você vai fazer a diferença na mensagem no todo, principalmente para quem vai receber essa mensagem, mas também para você ao emiti-la, certo? Então, essa é a grande, né, pegada, charadinha que a gente quer tirar aí. Muitas vezes as pessoas trazem essa coisa, né? Ai, se preocupa tanto o que vai falar, mas é muito mais do que falar. É o como eu estou falando, é o que eu estou transmitindo em todas as áreas. Por quê? É energia, é intenção e é a própria linguagem. 80% de como você comunica está mais, a gente já vai ver isso na sequência, naquilo que você está transmitindo com o teu corpo, com o teu gesto, com a tua entonação, do que de fato a tua própria mensagem, as tuas palavras. Então, a comunicação, ela vai revelar você. Ela precisa revelar o que eu, Patrícia, quero passar, o que eu, Patrícia, independente do conteúdo, independente da área, seja lá dentro do teu trabalho, seja lá dentro da tua casa com teus filhos, né? Para quem já me acompanha nas redes sociais, já sabe um pouquinho do quanto eu trabalho com famílias e a importância disso que eu descobri dentro da minha casa. A primeira chave que eu virei foi o autoconhecimento, a segunda, a comunicação. E quando muitas das minhas mentoradas me procuravam, um dos seus maiores desafios foi a comunicação. Travas, bloqueios, medos que atrapalhavam também dentro da maternidade, como na carreira, como nos relacionamentos. Então, quando a gente entende isso, e antes da gente continuar, eu trouxe aqui um presente para você que vai ficar aqui até o final da nossa live. Ah, Patrícia, mas eu entrei na metade, eu fiquei até o final, ou eu assisti depois. Entre em contato comigo, né? Eu vou fazer umas perguntas, comprovar que você realmente assistiu a aula,
e aí eu vou estar liberando esse presente para você. Por que tem que assistir a aula, Patrícia? Não vai fazer sentido. Você não vai ver a importância desse presente que eu vou dar para você se você não tiver pelo menos esse conteúdo, porque eu já vou trazer de forma resumida. Então, se você não tiver nada, a ferramenta não vai fazer tanto sentido para você. Combinado? Então, manda o joinha aí e se você assistir depois, me procura lá no WhatsApp, a Dani manda lá no grupo, a Dani tem também meu contato e eu tenho certeza que você vai adorar esse presente também, tá bom? Então, vamos continuar. Quais são as razões que atrapalham, então, e que forma, né, modula essa sua comunicação? Todos sabem que a gente trabalha muito na primeira infância. E é isso, uma das grandes questões começam lá na tua história, do 0 aos 14 anos. Aquilo que inconscientemente, e todo mundo que já assistiu palestra, aula, meus treinamentos, escuta essa frase, mas eu repito sempre: não é procurar culpar os nossos pais, não é colocar neles a culpa do que carregamos hoje, mas é entender a nossa história para aí sim nós sermos capazes de virar a chave, de recontar a nossa história. Mas sim, carregamos transferências e muitas vezes aquilo que foi dos nossos pais uma forma, uma comunicação de proteção, acabou se tornando para você hoje um medo, um bloqueio e um sentimento de incapacidade. Aí vem, né? Você vai crescendo, vai indo para um meio, para uma ambiência muito maior, consequentemente, você vai ter mais exigências. E esse meio vai continuar influenciando você. Ou seja, você vai sentir as expectativas do meio, a pressão social. Com isso, gera um terceiro pilar que a gente fala que atrapalha muito você comunicar, você conseguir se expressar, que é o medo da rejeição e comparação. Entende que esses três pilares somados, hoje nós, como sermos adultos, sermos maduros, nós muitas vezes precisamos destravar, tirar essas crenças da nossa mente, fazer o que a gente chama, né, de uma nova programação neural, para voltar a acreditar no potencial. Porque sim, eu sempre falo para as minhas mentoradas, todas vocês, todas, independente da história que você passou, independente do seu nível de escolaridade, independente de qualquer coisa, você tem um potencial gigante dentro de você e precisa ser apenas resgatado, né? E claro, muitas vezes lapidado, a gente tem a habilidade, então muitas vezes a gente sim precisa aprimorar, mas todas nós temos, possuímos esse grande potencial dentro de cada uma de nós, certo? E aí, aquilo que eu falei antes um pouquinho para vocês, né? A nossa comunicação, ela é muito mais ampla do que a palavra dita, do que aquilo que você acredita que muitas vezes, eu falo tanto, e como eu trabalho hoje as minhas mentoradas, depois eu, se der tempo, eu vou falar um pouquinho da minha mentoria aqui para vocês, a maioria vem para mim não para palestrar, mas quando elas se pegam nesse conteúdo, quando eu mostro para elas a importância de um bom storytelling, a importância de uma estrutura dentro de um texto, seja para você atender o teu cliente, seja para você fazer um conteúdo de valor aí na tua rede social, ou para você ter um relacionamento melhor com os teus filhos, quando você começa a ver que tudo isso faz a diferença, elas veem a grandeza de ter uma estrutura pronta que a qualquer momento, por exemplo, se a Dani chegar lá no grupo e falar assim para você, Laila, né? A Laila que tá aí, Maria, Joana, quem quer palestrar? Você vai estar pronta. Porque isso é chave para a nossa vida. Quando a gente olha nisso aqui, a gente percebe que a palavra é o menor dos pilares da comunicação. Veja, porque pesquisa científica é só 7%. 38% vai mudar no quê? Na intencionalidade. O que está ligado a essa intencionalidade? A minha entonação da voz. Imagina eu aqui agora falar algo triste para vocês dessa forma. Ah, então o fulano lá se ferrou. Aonde que está a minha tristeza? Eu estou torcendo pela desgraça do outro, é isso? Ou da mesma forma, eu contar algo muito feliz. Uhul, lancei meu terceiro livro hoje. Que alegria que eu estou passando. Então, eu vou representar para o outro, para o receptor, né, que é a pessoa que vai receber essa mensagem, não aquilo que de fato eu estou sentindo ou que eu gostaria que ele tivesse a percepção. Boa noite, linda.
A Lais aí também é filha da nossa família Evo, seja bem-vinda. E o Obrigada. grande e maior pilar, né, é a minha expressão corporal. Então, como que eu vou gerar autoridade aí falando quando você pensa em carreira, não somente sendo uma palestrante, mas quando eu preciso estar diante do meu líder, diante da minha equipe, diante de um momento que talvez exija de mim essa autoridade, se eu não tiver postura, se eu estiver mostrando medo, como é que a gente demonstra medo? Se fechando. Com o meu corpo tá falando o tempo todo. Então imagina eu aqui palestrando para vocês assim, toda encolhida. Então, né, hoje a gente vai falar um pouquinho, ou né, o tempo todo aqui mexendo no cabelo. Sabe? Eu não tô passando para vocês segurança. E é isso que a tua equipe sente, é isso que a tua equipe precisa. Segurança na tua mensagem, é isso que vai validar a sua mensagem. Algo até recentemente, uma das minhas últimas mentoradas, e ela sentiu isso na prática. Quando a gente preparou, e eu sempre falo, né? Parece que eu tenho um imã, porque elas vêm para mim não para palestrar, mas as palestras aparecem para elas. Então, agora no dia 12, último dia 12, ela surgiu um convite, ela foi fazer a palestra. E quando ela veio, que é um dos bônus que eu dou dentro da mentoria, ajuda a estruturar, sai com a palestra redonda e aí também ajudo a fazer os ajustes. Por quê? Porque eu trabalho muito com o gancho e com o link, que a gente não vai falar aqui, porque não diz, né, o tempo também e não condiz com o que eu quero trazer para vocês. Mas o que ela sentiu, a preocupação que ela tinha em falar o conteúdo, ai, mas eu preciso falar disso, 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 disso. Ou seja, mesmo que você estuda muito o que você quer falar, esse peso na sua mente vai gerar o quê? Os vícios de linguagem, o nervosismo, a insegurança. E quando eu trabalho com o que eu ensino para elas, que é você fazer o teu brainstorm e trabalhar muito mais o teu storytelling, a tua convicção daquilo que você quer passar, do que propriamente o conteúdo dito, você vai entregar de forma memorável. Porque aí vem uma frase, né, da minha mentora também maravilhosa, Tati, que é muito fundamental e faz toda a diferença. As pessoas não vão lembrar 10% do que você fala. As pessoas, elas não vão lembrar daquilo que você talvez apresentou lá na frente, falando aí do visual, né, dos slides e tudo mais. Mas elas jamais vão esquecer daquilo que você fizer elas sentirem. Então é essa preocupação que você deve ter. Como é que eu estou passando a minha mensagem? E não propriamente qual é as palavras que eu vou usar, certo? E aí tem uma pergunta que muitas vezes ecoa dentro da nossa mente e principalmente das pessoas que vêm até a mim, né? Qual é a minha preocupação ao comunicar, ao preparar uma mensagem, ao talvez a me dirigir para a minha equipe, para um líder, para os meus filhos, inclusive? Você. Exatamente. A primeira comunicação, ela começa aqui dentro. Por isso que dentro da minha mentoria, dentro dessa palestra que eu realizei já em algumas empresas, eu falo muito sobre isso. De nada adianta oratória, treinamentos, frases bonitas, frases prontas, se dentro de você tiver insegurança. Se dentro de você duvida de você mesmo e você se faz pequena, se põe limites, aí pelo que a gente falou lá no início, por talvez crenças, bloqueios de algo que você viu e ouviu. Eu já tive dois mentorados, por exemplo, que quando chegaram para mim, qual era a incerteza deles? Não, mas a minha mãe falou que eu não sabia falar. A minha mãe falava que eu não podia dar opinião, que eu não podia me meter na conversa de adultos. Ou seja, o que gerou isso? Sentimento de incapacidade. Eu não sou chamado, eu preciso ser requisitado. E as pessoas vão se travando, vão se diminuindo e poucas vezes querem expressar seus sentimentos, suas emoções e suas opiniões. E aí vai para todas as áreas da vida, como eu também já falei, seja no trabalho, como seja em casa. Não tem um meme, né, um clichê que às vezes fala assim: "Ah, mas é um pau mandado da mulher". Mas você não sabe a história que ele teve. Você não sabe o que ele carrega.
Por que que ele não se expressa hoje? O que que ele precisa destravar dentro dele para de verdade comunicar aquilo que de tão grandioso ele tem dentro dele? Como eu já falei, todos nós temos grandes potenciais, todos nós temos uma mensagem valiosa para passar, só que precisa vir aqui de dentro. Então, por isso que sempre, ao comunicar, a sua grande e primeira preocupação seja você. Como eu estou? O que de fato eu quero passar? Como eu preciso me preparar para passar essa mensagem? Qual é a melhor forma de eu passar essa mensagem? E claro, para isso entra aí uma área que a Liza também conhece muito bem, que a gente trabalha em conjunto, que é a chave, né? Uma das grandes chaves que eu virei na minha vida, o autoconhecimento. E ele vem porque ele é o primeiro passo para esse processo do desenvolvimento pessoal, seja na área da comunicação, seja para você descobrir, né, qual é o seu o que que eu quero, aonde eu quero chegar. E claro que tudo isso vai envolver sim a comunicação e essa primeira comunicação. O que eu tenho dito a mim mesmo? Qual é a convicção que eu tenho? Será que eu sei o que eu estou comunicando para mim? Porque aí vem também, né, a PNL, sistema neural que a gente estuda muito. Quantas vezes eu ficar falando que eu não consigo, que eu não posso, que não é para mim, e isso eu vou estar sentenciando. Isso eu vou trazer. Então, nós precisamos aprender a trabalhar uma comunicação mais assertiva, mais positiva. E isso é algo que eu bato muito em cima hoje das minhas mãezinhas, dentro da minha mentoria Mãe Plena. Né? O que você tem chamado para o seu filho? Às vezes é um momento de ira, é um momento que você está nervosa, mas você precisa corrigir. Porque alguém que ouve uma infância toda que é burro, que é incapaz, que é medroso, que é chato, que é isso, que é aquilo, é o que ele vai acreditar lá na frente, na juventude. É aquilo que vai atrapalhar ele a escolher um bom relacionamento, a talvez escolher uma boa carreira, a acreditar nesse potencial que a gente está falando aqui hoje, tá? Então, autoconhecimento. Busque conhecer vocês. E quando a gente fala desse autoconhecimento, a gente vai entender melhor todos esses pilares da comunicação que eu trouxe para vocês. Então, eu sei quem eu sou, aí eu vou trabalhar com a clareza da minha mensagem, e aí lembrando que só 7% precisa essa clareza na minha mensagem, mas a grande maioria vai estar no meu corpo que fala e na minha entonação de voz. Então, eu preciso trazer o tempo todo a atenção da pessoa para mim. Então, vamos supor que eu vou fazer um treinamento de 2 horas. Se eu ficar o tempo todo falando, como eu estou falando aqui agora com vocês, com essa calma, com essa tranquilidade, daqui 1 hora e pouquinho vocês estão morrendo de sono e vão dormir. Então, eu preciso trazer essa plateia para mim o tempo todo. Daqui a pouco eu grito, daqui a pouco eu falo super baixo, quando eu quero que a pessoa preste atenção. Isso é fundamental. Então, ela, opa, o que está acontecendo? Mudou alguma coisa? Perdi alguma coisa? Eu retenho essa atenção dela de volta para mim. E da mesma forma, quando eu quero trazer algo que é importante, e de repente, né, gerar essa autoridade, cobrar alguma coisa, eu tenho que pôr firmeza na minha voz. Então é aí que a entonação muda a minha mensagem, certo? A escutativa. Hoje, um grande problema de toda a nossa geração. Um grande problema. Você ter mais empatia, mais paciência de realmente ouvir o outro. Né? Nós criamos essa habilidade aí dentro do processo de coaching. Nós precisamos ouvir as pessoas. Mas eu digo que para mim foi um árduo aprendizado, porque eu sou oral. Né? A minha oralidade é muito alta. Então, para você sentar e se colocar a realmente ouvir de verdade, sem interrupções, sem deixar, né? Ah, não, mas você vem cá, não, mas isso aqui não. A pessoa nem acaba Fausto Silva, quem assistia Fausto Silva, né? Não deixa a pessoa terminar a fala, interrompe. Então, isso é fundamental nos dias de hoje, eu ter uma escuta ativa, compreender o que o outro está passando, aí depois colocar o meu ponto de vista, sim. Aí depois, de forma assertiva, né, talvez fazer uma correção, quando a gente fala principalmente de filhos. Adaptabilidade. De novo, se eu não me conheço, como é que eu vou observar o outro?
para fazer esse raporte. O que que é raporte, Patrícia? É eu entrar no perfil do outro, me conectar com ele por aquilo que faz sentido para ele. Por exemplo, eu vou observar como é que a Dani age para me conectar com ela, porque se eu me conecto com ela, ela vai prestar muito mais atenção em mim. Ai, Dani, olha, seu livro maravilhoso, não é? Nossa, você viu aquela parte, aquele capítulo? Ó, gente, esse é o nosso livro, nasceu dessas nossas palestras, né? Maravilhoso fazer parte disso. Quem sabe em breve aí teremos mais. Isso aí. Então eu tô me conectando, eu tô gerando interesse, eu tô entrando no mundo da Dani para quê? Para trazer ela para minha mensagem gerar mais valor para ela. Isso é usar da adaptabilidade, conectar-se ao outro com real intenção. E aí a catarse a gente usa essa palavra muito no processo de coach, que é o quê? Eu não carregar, por às vezes não compreender a mensagem do outro, frustrações alheias. E aí, na sequência, eu vou explicar melhor isso, porque ele fica mais completo no exemplo que eu vou dar. Então, aqui eu trabalhei alguns exemplos para trazer essa clareza. Então, primeiro pilar lá, trazer essa clareza. O que eu quero comunicar? Estar claro para outra pessoa, estar claro primeiro para mim. Lembre, autoconhecimento, como eu estou e como eu devo transmitir essa mensagem. Exemplo maravilhoso aqui, né? Ah, e o meu filho fez algo que eu não gostei. Talvez a hora que ele fez não é o melhor momento para eu entrar com a mensagem, com a correção. Por quê? Porque eu não vou ser assertiva. Eu vou mais aumentar aquela ira com uma mensagem errada, com uma palavra não adequada, muitas vezes, com o grito, muitas vezes, porque é o teu momento, é o teu estar fora do centro, e prejudicar em vez de melhorar. Então, como que eu posso simplificar também essa mensagem, muitas vezes, para que a outra pessoa compreenda? E, de novo, né? Me conhecer e conhecer, me conectar com o receptor, para saber qual é a melhor forma de eu estar emitindo essa mensagem. E sempre, né? Antes de falar, pense: qual é o objetivo final? O que eu quero com isso? Como essa palestrinha, né, que eu resumi aqui para vocês, mas qual é o meu objetivo? Despertar vocês a importância de todas as áreas da vida de vocês se comunicarem bem, se comunicar de verdade e tirar o mito de que comunicação é só aquilo que você está falando, que o que se importa é o bom texto. Não, o texto, ele é chave, mas o todo vai fazer a sua mensagem acontecer ou não. Aí, de novo, né? A forma como eu falo. Aí, aquela coisa, tô aqui, morreu fulano, morrendo de rir, que notícia que eu tô dando, que congruência que eu tô trazendo para minha mensagem. Eu preciso falar, porque o jeito que eu falo vai pesar muito mais. E aí, outro exemplo de novo, quando eu preciso corrigir meu filho, será que eu vou corrigir da forma assertiva? Ou será que eu vou dar gritos que vai gerar traumas, que ele vai aprender a gritar e que daí um grita com o outro e eu não tenho a solução? O meu líder que me xinga e eu digo, né, vou falar na mesma lata, porque não merece. Não, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que ser assertivo. Então, é essa percepção, né? Variar a entonação de acordo com a mensagem, fazer isso ser congruente. Aí aqui, né, o escutar, que a gente viu antes. Então, escutar é o quê? É acolher a pessoa, é esperar a sua vez. Então, você escuta para responder apenas ou para compreender o que o outro está te passando? Quando eu só quero acabar logo aquela conversa, né? Ah, tá, e daí? Não, isso já me falou. Eu não dou nem vez do outro talvez terminar o que ele quer trazer ali a mensagem dele. E ajustar a comunicação, aí vem o rapport aqui que a gente trabalha muito, né? Compreendendo o outro, conhecendo o outro, conectando na história do outro. É o observar. Ah, mas eu não sei a história da Laís, eu não sei do que a Laísa gosta, eu não conheço a Dani, mas é observar. Nos poucos momentos que você estiver com a pessoa, com o teu cliente, com o teu aluno, com a tua equipe, é você observar. Observa a roupa, observa os gostos pessoais, e a partir daquilo ali, eu vou começar a cultivar informações
para poder me conectar cada vez melhor e para que ela veja o valor, a importância que eu estou dando para ela, para passar a minha mensagem para ela, certo? Depois a gente vai ter uns minutinhos para perguntas e comentários, se Deus quiser, vai dar tempo aí qualquer coisa a Dani vai abrir um segundo link. Alinhar as expectativas, né? Então, aqui que entra a catarse. Quando alguém muitas vezes fala, nesse momento ali que ela não pensou o que ela queria falar, foi na flor do momento que se diz, então brigou com você, ou falou algo que nesse primeiro momento assim pareceu uma acusação, pareceu uma cobrança e criou aquele sentimento de hã? Faça essa confirmação. Chame a pessoa e pergunte. Ao invés de acreditar, pensar e fantasiar muitas vezes algo que não foi o que ela de fato quis dizer, né? Vamos lá, relacionamento, marido e mulher. Ai, cala a boca, você tá insuportável hoje. Chama ele e fala: Oi, eu entendi direito. Será que você me vê dessa forma, insuportável? Eu tenho quase 100% de certeza que ele vai voltar para você e vai dizer: Não, desculpa, eu só estou nervoso. Eu só tive um dia ruim. Então vocês evitam a mágoa, evitam carregar esse ruído da comunicação, que vai dar o quê? Retrabalho para se acertar depois. Então isso é fazer a catarse. Você buscar o entendimento total da mensagem. Mesmo que muitas vezes a gente sim precisa dessa ousadia de olhar para o outro e falar assim: é isso mesmo que você quis dizer. Eu acho que eu entendi errado. Você pode me explicar? Eu tenho certeza que a pessoa vai se dar conta de que ela realmente falou algo que talvez ela não queria dizer, ou a forma que ela falou não era a forma que ela queria ter falado. E aí entra algo que também a gente trabalha muito dentro, hoje, das empresas, e eu vou contar um pouquinho das histórias, porque eu não sei quem mais depois vai estar assistindo essa aula aqui, eu sei que a Laisa já conhece, mas depois vão ter outras mulheres, talvez que não tenham acesso a esse conhecimento, é importante, eu trouxe isso daqui porque vai fazer parte do presente depois para as mulheres, tá? Essa comunicação, e aí voltando muito para relacionamento, seja ele dentro da carreira, como também no teu dia a dia com filhos e esposo, muda quando dentro do autoconhecimento você conhece esse pilar. Como eu me sinto valorizada, né? E aí eu trouxe aqui algumas dicas para as pessoas entenderem. Será que eu me sinto valorizada quando eu recebo aquela ajuda? Ai, eu tô com uma dificuldade no meu trabalho da faculdade, na minha casa, o meu marido me ajuda a estender a roupa, o meu filho me ajuda a fazer as atividades do dia a dia. Ou será que eu me sinto mais valorizada quando alguém vem com aquele abraço apertado, aquele aperto de mão que muda o meu dia? Ou será que quando alguém lembra de mim, né? Ai, foi viajar, ó, trouxe uma lembrancinha para você. Ou será que eu me sinto mais valorizada pelos elogios que eu recebo, pelas palavras ditas, pelos eu te amo, você é maravilhosa, nossa, você tá linda hoje com essa roupa? Ou ainda, né, quando alguém está parado ali na minha frente, se dedicando totalmente a mim, assistindo um filme comigo, fazendo algo que eu gosto comigo, prestando atenção naquilo que eu gosto, estando comigo, independente do que for, mas está ali dedicando tempo de qualidade para mim. Então, todas nós temos um predominante meio de se sentir valorizado. Isso a gente chama de 5 linguagens de valorização no meio corporativo ou nos relacionamentos, as linguagens de amor. E aí eu trago um pouquinho da história, que é bem bacana dentro das empresas, a gente trabalha muito sobre isso, onde iniciou com Gary Chapman, que foi pastor, que estudou muitas famílias, né, se tornou doutor e psicoterapeuta, e trouxe esses 5 pilares porque ele precisava entender por que tantos casais se divorciavam. E a fazer esse estudo, e aos relatos, aos testemunhos de tantos que ele ouviu, ele percebeu isso. E ele traz um exemplo maravilhoso, que é o carro. Você compra um carro zero, aí tem vezes que você nem tira o plástico assim para ficar sentindo aquele cheiro, para ficar cuidando. Só que com o passar do tempo,
você vai andando, 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 muitas vezes, né, mal e mal lembra da gasolina, porque senão ele para. Senão até da gasolina você ia esquecer. E assim é o relacionamento. Quando é novo, quando tem a paixão, o fogo da paixão, ela mantém aceso. Tudo é bonito, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. E aí, ao longo dos anos, a paixão acaba. O que é sólido é o amor. Só que o que mantém esse amor é o entender que eu não me sinto amada da mesma forma que o meu marido. E aí ele virou essa chave e criou, né? Tem um livro, As Cinco Linguagens do Amor, que fala muito magnífico, né? Nossa, eu sempre indico maravilhosamente bem sobre essas cinco linguagens. E como muda, e eu sei porque aí a experiência aqui de casa. Como mudou eu entender meu esposo e ele me entender. Porque antes eu ficava muito frustrada quando eu não tinha ajuda, quando ele não fazia as coisas para me ajudar. E ele ficava frustrado porque ele falava comigo e eu tava como? Ah, já vai. Tá, tô escutando, tá bom. Celular na mão. O que que ele queria? Atenção total. Tempo de qualidade é o predominante dele. E o meu é atos de serviço. Em segundo lugar, e na carreira muda. Então, esse relatório é bem bacana porque ele vai trazer tua predominância nos relacionamentos pessoais e na carreira, no meio corporativo. Que aí foi um estudo desse outro psicólogo maravilhoso, Paulo, que viu que tudo isso funcionava e muito bem. Por que que tinha tantas demissões? Por que que tinham tantos relatos, principalmente nos Estados Unidos? Começou essa pesquisa de funcionários de alta rotatividade, porque as pessoas não se sentiam valorizadas no que faziam. Mas não era sobre a ambiência, não era sobre as outras pessoas, era sobre elas. E aí, quando um passou a entender o outro, quando mudar o jogo dentro da própria empresa, construiu aí aqueles pilares que hoje se fala muito, né? A humanização, trabalhar com essas bases, aí sentiram uma total diferença. E ele criou um outro livro que levou para o meio corporativo, que ele já era muito, né, do meio corporativo, e ele somou com toda essa teoria do Gary Chapman, criando as cinco linguagens de apreciação dentro do trabalho, lá em 2011. Eu gosto de contar um pouquinho essa história. Então, na minha palestra presencial, só para vocês entenderem aqui por que que eu conto essa história, a gente vai para a prática, a gente faz algumas atividades para um identificar no outro, né? Então aqui ficaria até pelo tempo mais complexo, mas eu me coloco à disposição, por isso que depois eu vou dar um presente que vai ficar muito semelhante com isso aqui que eu estou falando para vocês. Não vou abordar todas, porque daí também não vai fazer tanto sentido sem atividade e pela demanda do nosso tempo. Mas vou falar algo muito essencial, que foram algumas das perguntas que me fizeram ir fazer aprofundar essa pesquisa. Pati, mas por que eu tenho essa predominância? Todas nós vamos ter as cinco linguagens, certo? Então, uma ou duas vão estar ali acima do 20%. E é essa que vai fazer total diferença se a Liza quiser que eu me sinta amada por ela. Ela vai saber que, tipo, né? Ah, eu vou fazer algo para a Patrícia porque eu sei que ela é de serviço. Eu vou ajudar ela em alguma questão. Ela vai se sentir valorizada, ela vai se sentir amada. Ou, né, eu vou fazer algo para meu marido hoje, eu sei que eu tenho que largar tudo que eu estou fazendo para me dedicar 100% aquele tempo para ele. Isso traz para nós, e da pesquisa dele também, que tem dois pilares. Hoje, eu sou atos de serviço e ele é tempo de qualidade, ou por um reforço afetivo, tudo lá, do 0 aos 14 anos, tá, gente? Vivido com frequência, reforço afetivo. Qual é o exemplo que eu trago aqui para vocês? Muito, para ficar muito claro isso daqui. Um pai e uma mãe que muitas vezes não tiveram tempo para seus filhos, mas em tudo e para tudo davam presentes. Vou levar um presentinho. Tá aqui, filho, o carrinho que tu quer. Tá aqui a boneca que tu quer. Tá isso daqui que tu quer. Sempre ganhou presentes. A predisposição a ele ter esse predominante, essa predominância na linguagem presentes é grande. Agora, tem o outro viés também, que pode ser algo que fez muita falta para você. Porque algo que a gente aprende muito dentro do nosso processo não é sobre o que aconteceu, mas é como você se sentiu. Porque nós somos seres distintos.
totalmente distintos, cada um no seu DNA, cada um com seu potencial, cada um com aquilo que é totalmente único, criado pelo nosso Criador. Então, aquilo talvez que não faz sentido para mim, faz muito sentido para a Liza. Talvez a Liza precisava muito mais abraços na infância do que eu. Talvez para mim faltou presença. Então é isso que vai fazer com que eu tenha essa predominância, atos de serviço. Eu hoje vejo que foi mais do reforço afetivo. Por quê? Porque a minha mãe sempre pregou muito isso, ela transferiu muito isso. Tem que fazer. Mulher nasceu para ser isso. Mulher tem que fazer isso. Mulher tem que cuidar da casa. Mulher tem que não sei o quê. Mulher não sei o quê, não sei o quê. E a gente foi aquilo. Carinho, amor foi pouco. Então, tem pessoas que trazem isso e busca inconscientemente suprir essa falta. Aí pode ser, né? Quem gosta de elogio, porque não foi ouvido de criança, não foi vivenciado um tempo de qualidade, não se sentiu amado. Então, vai trazer mais essas linguagens predominantes, que são palavras, tempo de qualidade, toque físico, certo? Só para vocês terem um pouquinho da compreensão do quanto é importante a gente conhecer como nós funcionamos. E aqui bagunçou meu slide, eu nem vi na hora de baixar. Mas eu quero fechar com essa frase, que é muito importante. Reconhecer a linguagem do outro é construir essa comunicação ativa.